Muito boa tarde a todos. Gostaria, em nome do presidente Breno Monteiro, presidente da Confederação Nacional de Saúde, agradecer o convite para participarmos dessa FISWeek, uma semana dedicada aos negócios e à regulação em saúde. Agradecer em especial ao doutor Josias Vilar, Rodrigo Vilar, pela forma competente que tem conduzido todo esse processo de transformação, esse processo de comunicação que se abre nesse momento. Nós vamos aqui falar com dois especialistas, né? A gente sabe que uma parte importante desse mercado de saúde ele é regulado, e um aspecto que é regulado no Brasil todo para todos os setores é o aspecto trabalhista, né? São as leis trabalhistas, são as mudanças trabalhistas, são mudanças em remunerações, são mudanças em cargas horárias. Isso tudo faz muita diferença na gestão dos negócios. E para a gente entender um pouco melhor algumas mudanças que estão sendo propostas aí, a gente trouxe dois craques aí, né? Em primeiro lugar, o professor Raul Veloso, que é economista, presidente do Fórum Nacional do INAI. O professor Raul Veloso é colunista do jornal Estado de São Paulo, Correio Brasiliense, Estado de Minas e Jornal Dia. É consultor econômico e secretário de Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento, tem especialização em análise macroeconômica e finanças públicas, é PhD em Economia pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e foi membro do Conselho de Administração do BNDES, foi membro do Conselho de Administração da Embraer e membro do Conselho Técnico do IBGE. O professor vai nos brindar aqui falando um pouco sobre os impactos da regulação do trabalho nos negócios na saúde, principalmente na questão dos orçamentos públicos. E temos também o Dr. Marcos Ottoni. O Dr. Marcos Ottoni é coordenador geral jurídico da CN Saúde, é sócio fundador do escritório Caldeira, Lobo e Ottoni Advogados, é ex-conselheiro do CARF e atualmente é conselheiro do Conselho Nacional de Proteção de Dados, representando a Confederação de Saúde nesse importante fórum de discussão. Mais uma vez, obrigado. A gente vai passar direto para a fala do professor Raul Veloso. Eu tive a honra de tê-lo como professor e agora tenho a honra de recebê-lo aqui, professor Raul Veloso, para falar um pouco sobre o impacto que aí algumas propostas trabalhistas vão trazer para os orçamentos públicos. A gente sabe que tem mais de 150 projetos que alteram regras de trabalho trabalhistas, seja através de estabelecimento de pisos, seja através de estabelecimento de mudanças de cargas horárias, tirando certa flexibilização desse setor. E a gente sabe que boa parte dos funcionários da saúde trabalham para o governo. Tem impacto, professor? Boa tarde. O impacto, infelizmente, porque a gente sabe que tem muita gente que anseia por esse tipo de medida, mas, infelizmente, o impacto é devastador do ponto de vista da gestão financeira do governo. Para as pessoas sentirem um pouco disso, basta lembrar, e isso acaba de ser divulgado pelas autoridades num outro contexto, basta lembrar que 95% do gasto da União, começando por ela, mas nos estados e municípios é mais ou menos a mesma coisa, é considerado gasto obrigatório. O gasto obrigatório é aquele que está previsto em alguma lei para acontecer e ele gera um aumento do gasto, nunca redução, é sempre aumento. Não é à toa que o peso desse gasto na União, no caso, chegou agora, conforme anunciado, e eu falei, a 95% do total. Quer dizer, estamos no limite do limite da rigidez orçamentária. Se você coloca mais um elemento de rigidez, o que já está quase zerado, que é o principal gasto discricionário, que são os investimentos em infraestrutura, vai simplesmente zerar. E não é por outra razão que a taxa de investimento do país desabou e que o crescimento da economia desabou. E não dá para você trocar piso salarial por crescimento da economia, gente. Crescimento da economia é para atender a população, são os empregos que estão deixando de ser gerados por conta disso. Sobre isso, só para dar um número assim, bastante ilustrativo desse problema, o que eu queria dizer para vocês é que o investimento público, eu estou falando do investimento público, porque o privado é baixo e estável há muitos anos, mas o investimento público,
que era no final dos anos 80, da ordem de 5% do PIB, ele caiu de tal forma que hoje, se eu quiser voltar àquele nível, em vez de investir, por exemplo, o que a União faz, que é apenas 3,8 bilhões de reais, nós teríamos de investir 377 bilhões. Quer dizer, caímos de 377 bilhões para algo ao redor de 4 bilhões. Isso, os 4 bilhões, é a parcela relativa à União. Pois bem, esse é o número que o Ministério da Infraestrutura, com que ele trabalhou o ano passado. E o que é que está de fato acontecendo? É que sobe o gasto com o pessoal ativo e, na sequência, o gasto com as aposentadorias. Para vocês terem uma ideia, o gasto das aposentadorias de servidores no conjunto dos municípios, de 2006 até 2018, aumentou 3 vezes a preço constante, descontada a inflação. Nos estados, 2 vezes, e depois, enquanto isso, bom, o que é que nós tínhamos? Enquanto isso, o PIB aumentava 1,2 vezes. Quer dizer, é nada. O PIB é que gera arrecadação para pagar a despesa decorrente de medidas como essa que nós estamos indicando aqui. E ele não cresce porque ela tira o espaço dos investimentos, aí fica algo que é autofágico. Não tem como prosseguir desse jeito. Nós estamos numa encruzilhada no Brasil. Essa é a mensagem básica que eu queria deixar aqui. Eu estou falando isso não por conta do piso, mas por conta de todos os, só do piso, mas de todos os gastos obrigatórios. O país está numa encruzilhada. As pessoas falando de coisas irrelevantes nas campanhas eleitorais, nos debates sobre o que o novo governo deve fazer. Enquanto isso, o que eu estou dizendo aqui, e eu, em seguida, vou concluir essa minha fala inicial, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: esse tipo de medida não pode acontecer, assim como outras que produzem esse tipo de efeito. Não adianta a gente querer fazer algo para o qual não há espaço nos orçamentos. Se não há espaço, todas as vezes que a gente cria uma medida dessa, que inclusive tem uma dinâmica própria de crescer e se tornar pior a cada momento, nós agravamos essa questão do excesso de gasto obrigatório, que é basicamente pessoal e aposentadorias, em várias direções, são gastos extremamente rígidos e que estão destruindo a possibilidade de o país investir. Vejam vocês, a gente investia lá atrás algo que permitia à economia brasileira, nos anos 70, crescer entre 14% e 17% ao ano. Sabe o que é que está acontecendo? Eu peguei os dados mais recentes, de 2004 a 2014, o crescimento médio do PIB foi 3,9% ao ano. De 2014 a 2022, eu peguei 2 períodos quase de uma década cada um, primeiro uma década, o segundo 8 anos, este último período, de 14 a 22, sabe quanto foi o crescimento médio do PIB? Menos 0,6% ao ano. É óbvio que isso nós temos de frear essas tentativas que deterioram esse quadro tão importante para o país. Muito bem, muito obrigado. O senhor chegou a fazer experiência e fez alguns ensaios, acho que com o governo do Rio, não foi? Um estudo que o senhor fez especificamente sobre as finanças do Rio, só como um exemplo de um estado que estava à beira da falência há pouco tempo atrás, não conseguia pagar sequer os seus aposentados, mas eu acho que essa realidade de falência recente
ela, na verdade, foi sanada em parte com o aumento de impostos, e isso também gera efeitos na economia, né? Você poderia Pois comentar é. um pouco Vou desses estudos? comentar assim, é um pouquinho só diferente, porque, enfim, já faz tempo que nós conversamos sobre isso, mas eu me referi à Prefeitura do Rio, que é a segunda maior prefeitura do país, então nós estamos falando daquilo que é mais significativo, e o que aconteceu lá é aquilo que vai acontecer em todo o setor público brasileiro se nós não fizermos algo para travar esse processo, que é o quê? É a zeração dos investimentos ou do espaço para o setor público investir. Porque um ano sobe o gasto obrigatório um tanto, e aí tem de encolher os investimentos, que é o único item, teoricamente, flexível. Aí você encolhe um pouco. No ano seguinte, de novo, como está acontecendo todo ano, e as projeções mostram que vai continuar assim nos próximos 30 anos, se nós não fizermos algo, não mudarmos, não fizermos reforma, não aplicarmos as soluções adequadas, cada ano que passa, o que vai acontecer é que o gasto do obrigatório que aumenta vai ter como contrapartida uma redução dos investimentos. É óbvio que uma hora, se continua assim todo ano, o investimento zera. Eu já estudei vários casos e verifiquei que, por exemplo, Prefeitura de São Paulo, já que eu falei da segunda maior, vamos falar da primeira maior. Prefeitura de São Paulo. O primeiro cálculo que eu fiz indicou que no ano de 2030 lá seria zerado, sabe, por esse processo. Come um pedaço hoje, outro amanhã, outro depois, e assim sucessivamente. Bom, com a reforma que São Paulo acabou de fazer, a prefeitura, esse 2030 salta para 2050. Então, quando você faz algo, o que você faz é adiar o momento dessa zeração do investimento e da possibilidade de ter um efeito sobre o crescimento da economia. O que é que eu vi no Rio quando nós comentamos? Eu já vinha acompanhando o Rio há algum tempo e tinha previsto, há uns 3, 4 anos, que o zero investimento ia ocorrer em 2020, outro dia. Então, eu fiquei aqui pensando, o novo prefeito, que é o que está aí, será que ele não vai dizer nada sobre isso? O que é que ele vai fazer para impedir que isso aconteça? Porque uma cidade como o Rio, vocês estão falando do Rio e percebem isso, não sei se todos estão no Rio, mas, enfim, o que acontece é que é uma cidade carente de infraestrutura. É só ver o que tem acontecido aí com enchentes, etc, etc. Pois bem, eu fiquei esperando. Algo terá de ser feito e dito e anunciado para a população, porque esse é o resultado concreto da gente gastar muito e errado. É que em outro lugar vai fazer falta. Pois bem, não vi nada, mas de repente, em vez de aumento de imposto, pelo menos não foi aumento de imposto. Houve a venda da SEDAI, que é a empresa de saneamento do Rio, e a prefeitura tinha direito, por ser parte da dona da empresa, um pedaço da receita. Ela pegou o pedaço da receita, então, na hora que ia zerar, ela pagou dívidas e botou o dinheiro no caixa para gastar durante este mandato. Só que o valor foi muito alto e deu para dar uma boa compensada, só que minha previsão agora é que no final deste mandato volta o risco de zerar. Eu já fiz a conta e mostrou isso. Então, já estou alertando de novo. Gente, daqui a 3, 4 anos, vocês vão zerar o investimento. E a cidade vai precisar. Tem de arrumar o gasto obrigatório, basicamente a Previdência, e não pode fazer coisa desse tipo que vocês colocaram em discussão nesse evento. Senão, nós vamos. Porque uma hora as SEDAIs da vida acabam, né? Os ativos são exauríveis. Se você não trata disso do jeito certo, montando um equacionamento previdenciário
feito corretamente, que aí você mistura muitas soluções que vão, no final, produzir um resultado favorável, a gente vai correr esse risco de novo. E minha vida passa a ser alertar para a bomba que virá. Lembrando que a receita da SEDAI é não recorrente, como o senhor bem lembrou, e lembrando que entre esses investimentos que não serão feitos, muitos deles são e deverão ser e deveriam ser na área da saúde, ou seja, toda a questão do saneamento básico, que em geral tem sido uma função pública das prefeituras, toda a questão, e que tem impactos na saúde da população, toda a questão da saúde, da atenção básica, né, que também é responsabilidade das prefeituras. Tudo isso é investimento que deixa de ser feito em prol da própria saúde, que está aí gastando um pouco mais com os pisos. Só lembrando que nós temos um projeto de lei que dá pisos para a enfermagem agora em discussão no Congresso. Ainda não foram achadas fontes para financiar isso, como o senhor bem lembrou, mas que tem mais de 150 projetos entre pisos e mudanças de regime de trabalho, de regras, e que tem impactos em custos, tanto para o serviço público quanto para o serviço privado. Pois é isso mesmo. Então, nós temos de alertar, e essa oportunidade que vocês me deram para debater um caso específico faz com que eu junte o discurso que eu estou fazendo aqui a outros que eu estou fazendo em vários lugares, em trabalhos em que eu estou ajudando, para que a gente não deixe a economia brasileira continuar crescendo. Já cresceu 4 anos a menos 0,6. As pessoas não sabem disso, e isso tem que ser mostrado. Nós temos de impedir que isso aconteça. É claro que no meio do caminho teve aí a pandemia, mas quando a gente for olhar lá na frente e olhar para trás, nós vamos ver que o impacto da pandemia não terá sido tão grande como pode estar sendo a falta de investimento e a falta de decisões corretas na gestão das finanças desses entes públicos. Perfeito, gostei de agradecer ao senhor aí a fala, e a gente vai depois, estamos abrindo agora para as perguntas também. Quem quiser fazer perguntas ao professor Raul, ele vai ficar com um pouco mais com a gente aqui, e te agradecer muito pela presença no evento, em nome da FISUIC e da CN Saúde, que é host desse evento. Bom, como a gente sabe, a gente tem aí 150 projetos na pauta do Congresso para serem analisados, que tratam de regras trabalhistas, entre piso, jornadas, e a gente sabe que isso afeta toda a saúde pública, como o professor Raul bem colocou, mas vai afetar também a saúde privada, que parte dela é prestadora de serviço ao próprio SUS, né? Toda a rede filantrópica presta mais de 60% de serviço ao SUS, então isso também tem um impacto nessa rede filantrópica, pequenos hospitais do interior do país que também prestam serviços ao SUS, e você tem, de fato, do ponto de vista econômico, uma norma que estabelece piso, seja ela qual for, seja ela qual categoria. A gente tem que lembrar que a enfermagem precisa sempre ser valorizada, eles foram, de fato, os grandes heróis dessa combate à pandemia, mas tem que ser feito de maneira responsável, principalmente de maneira proporcional à capacidade de pagamento de cada estado da federação, de cada entidade, enfim. Quando você estabelece um piso que é nacional, você tem sempre um problema. Então, do ponto de vista econômico, em geral, você tem aí um excesso de oferta de trabalho, quando você tem um aumento artificial de piso. Você tem, por outro lado, uma redução de demanda por trabalho, porque o empresário não consegue pagar, e, em geral, isso acaba acarretando desemprego. Esse é o principal efeito econômico de artificialidades na economia, sejam eles quais forem. Né? Qualquer reajuste dado pelo governo, ele tem o potencial de, ao não seguir as regras de mercado, gerar efeitos indesejados, e acho que não é diferente aqui. O setor de saúde, ele hoje emprega quase 2.700.000 pessoas no Brasil todo, né? Só na parte privada. Né? Só para vocês terem uma ideia, a construção civil tem menos que isso, a agricultura tem menos que isso. Né? Hoje o setor de saúde tem mais empregos que os dois setores.
a gente foi criado só nos últimos 12 meses 130 mil empregos, ou seja, um setor que tem crescido e tem ofertado cada vez mais emprego para o país. E a nossa pergunta é que até que ponto, né, do ponto de vista econômico, isso pode ser freado a partir do momento que você tem um piso para a categoria, que por mais que seja meritório, não é a única categoria da saúde, né? Você tem aí fisioterapeutas, você tem técnicos em radiologia, você tem pessoal administrativo, você tem uma série de profissões dentro do ambiente da saúde privada que vai ser afetado em cascata depois de um aumento como esse. Outra coisa importante para a reflexão de todos e para as perguntas depois é que esse é um momento, seja qual for o piso nacional de qualquer categoria, ela não leva em consideração a renda dos diversos estados da federação, ou seja, a capacidade de pagamento do ponto de vista público como do privado, ela depende da renda daquele estado, no caso público, e da renda das pessoas, no caso privado. Quando você tem um piso que eleva de maneira igual o salário em todo o Brasil, você pode ter aí problemas econômicos de discrepância entre capacidade de pagamento dos diversos entes da federação, sejam eles públicos, sejam eles privados, né? Além dos problemas econômicos e do lado público, já bem apresentado pelo professor, nós temos problemas eventualmente jurídicos da proposta que está sendo colocada agora, mas de qualquer proposta, enfim, que é feita como essa, sem discussão, sem uma discussão de fonte, feita pelo Congresso e não sendo feita pelo Executivo, que talvez tivesse a capacidade de fazer essa discussão de melhor, seja, como o professor falou, seja, o cofre está na mão do prefeito. Se ele quiser gastar tudo não quiser fazer nada de investimento, quiser gastar tudo com folha, é uma decisão do prefeito, enfim, é decisão do governador. Mas não, essas propostas vêm do Congresso, elas vêm de cima e elas afetam toda a sociedade. Queria perguntar para o Marco Ottoni, ou seja, do ponto de vista jurídico, propostas como essa, que vem aí de cima para baixo do governo, através do Congresso, que é um dos poderes constituídos, mas não do Executivo, que vem num período pré-eleitoral. Quais são os problemas de projetos, e desse projeto especificamente está sendo discutido pelos enfermeiros, do ponto de vista jurídico, doutor Marcos? Não, uma boa tarde, Bruno, uma boa tarde, professor Raul. É um prazer poder um pouco sobre esse tema que é tão impactante, ainda mais após essa apresentação tão clara do professor Raul, no que diz respeito à nossa capacidade financeira, né? Se a gente está alcançando 95% da capacidade de investimento, a questão ela já não chega a ser grave, ela já é gravíssima a ponto de exigir uma intervenção imediata. E essa situação mostra muito bem o porquê que nas normas jurídicas a gente o Constituinte exigiu certos limites para o poder legislador. Esse é um exemplo claro que a gente gosta de sempre, quando a gente estuda direito, a gente gosta sempre de apresentar exemplos, né, da importância de determinada norma. E essa situação de hoje demonstra com muita clareza a importância disso. Por quê? Porque uma lei que trate de piso salarial de uma forma nacional, vindo de um ente, de um poder constituído, no caso o Congresso, ele acaba desconsiderando que quem define os seus orçamentos, quem vai gerir os orçamentos, está na mão dos poderes executivos, tanto estaduais, municipais ou próprio federal. E isso ignora essa situação, né? E não é à toa que a Constituição proíbe, então, que determinadas normas, determinados projetos de lei, por exemplo, como o de um piso salarial, comece no Congresso. Por que ela impede? Porque quem tem que saber, quem tem que avaliar a pertinência, a capacidade de se conceder um piso, é o Poder Executivo. Infelizmente, queira os parlamentares ou não, mas quem está gerindo os recursos que são escassos é o Poder Executivo. Então, inicialmente, em termos de problema jurídico, a gente já vê uma interferência, uma afronta até ao Pacto Federativo, quando o Congresso Nacional define pisos salariais e impõe valores, seja para a União, seja para estados, seja para municípios. É uma afronta. A Constituição já prevê de forma categórica, no seu artigo 61, que esse tipo de demanda tem que partir do presidente da República se envolver, por exemplo, impactos sobre a União. Mas também um projeto desse precisa prever uma dotação orçamentária clara para conceder um aumento de remuneração dessa forma, para que a gente possa atender a lei de responsabilidade fiscal, como muito bem apresentou o professor Raul, inclusive no que diz respeito ao Rio de Janeiro. Não adianta a gente querer dar de um lado, mas sabendo que não vai conseguir do outro lado, que vai prejudicar a situação desse ente.
ao definir um piso nacional, você ignora o quê? Você ignora a realidade de um Estado, como você bem falou, Bruno. Você vai ignorar aquela realidade, aquele orçamento, você vai impor algo que não vai ser sustentável, que não vai conseguir. A Constituição, sabedora disso, o constituinte originário, ao perceber essa preocupação, ao perceber esse risco, colocou de forma muito clara vários empecilhos, vários entraves para que isso acontecesse. Então, o que a gente percebe? Normas e projetos de lei que tratam de temas como esse e que queiram impor um piso de forma contrária ao orçamento público e também ao próprio mercado, a Constituição já amarra com certas proteções que certamente serão submetidas ao Supremo Tribunal Federal em razão dessa inconstitucionalidade flagrante. Além disso, há um desprestígio muito grande quando se define uma lei dessa com piso salarial nacional, desprestigia as convenções e acordos coletivos que a própria Constituição também assegura, que ela prevê e dá autonomia para isso. Então, quem será que era melhor para entender a realidade da sua região? Ou os trabalhadores, os empregadores de um determinado estado ou de um determinado município? Ou o legislador aqui no Congresso, longe, ao largo de toda a realidade, só vendo grandes números, e que a gente está vendo com base no que o professor Raul acabou de mencionar, esses números estão calamitosos, esses números estão de forma bastante temerários, né, para no que diz respeito a uma concessão de um aumento, por exemplo, de piso salarial de tamanha importância, tamanha magnitude. Além disso, como se não bastasse, a gente tem também algumas travas, inclusive no período eleitoral. Uma majoração desse porte, por exemplo, num período eleitoral, ela acaba servindo para desequilibrar certas oportunidades numa campanha. Até isso, o legislador previu e se preocupa com isso. Então, ele quer evitar que, por exemplo, em plena campanha, um Congresso Nacional, alguns parlamentares, ou mesmo até o próprio chefe do Executivo em eventual sanção, possa se aproveitar disso. Por isso que proíbe e entende como um ato que frauda a eleição, eventual concessão de aumento nesse período eleitoral de 180 dias. E para a gente falar concretamente, aqui, esse ano, desde o dia 5 de abril de 2022, não se pode conceder aumentos substanciais, reajustes salariais para qualquer categoria de servidores públicos. Então, além daquelas inconstitucionalidades, daquelas amarras constitucionais que tentam proteger os orçamentos, tentam proteger o Pacto Federativo, o nosso ordenamento jurídico ainda evita concessões de aumentos muito acima da correção monetária em período eleitoral. Agora, não só de problemas orçamentários e públicos acometem um projeto de lei desse sentido. O impacto no setor privado é absurdo, principalmente no setor de saúde. Por que isso? Nós já sabemos que, desde o enfrentamento da pandemia e já de muitos anos antes, o setor de saúde administra recursos escassos, mas demandas e inflação médica altíssima. Os recursos já são apertados nesse sentido. Como autorizar um projeto de lei, ou vários, ou 150, como você bem mencionou, Bruno, 150 projetos de lei que concedem aumentos, sem que a gente consiga fazer com que o setor privado assuma isso, consiga gerar receita para custear esse tipo de aumento, né? Então, a gente tem defendido também, numa análise jurídica, que um projeto ou projetos de lei nesse sentido afetam toda a essência da saúde, tanto pública quanto privada, que está prevista na Constituição. E aí, nesse momento, ainda que aleguem, olha, o Congresso tem direito de definir pisos, por exemplo, mas ele não pode, ao exercer esse direito, quebrar um outro direito muito maior que, por exemplo, que é o direito da saúde, né? O direito à existência do próprio Sistema Único de Saúde, porque, como você falou muito bem, Bruno, o setor privado também dá suporte, atua com muito impacto no próprio SUS. Então, a partir do momento que eu defino uma lei, ainda que dentro do meu permissivo constitucional, mas que vai quebrar, existem as linhas consequencialistas que demonstram o seguinte: não é porque o Supremo Tribunal Federal tem o poder, ele tem autonomia para poder barrar esse tipo de movimento. Por quê? Porque ele está pensando em todo o sistema, em toda a cadeia de saúde, seja pública e privada, e aí por uma visão consequencialista, né, que inclusive é defendida por vários estudiosos, dentre eles Richard Posner, na escola de Chicago, que me demonstra que a consequência também tem que ser observada quando você está vendo um conflito de princípios dentro da Constituição. E é isso que o Supremo, que a gente espera que, caso aconteça de se discutir nessa linha,
que o Supremo Tribunal Federal possa vir a analisar isso com muito cuidado, com muito carinho, dada a importância do momento que a gente vive e dos impactos que isso pode advir. Eu acho que, em linhas gerais, a preocupação seria essa, Bruno, mas com muitas vertentes, né? Seja na questão de apresentar a importância de se respeitar as autonomias estaduais, municipais e a própria federal, né? Você impedindo que um Congresso Nacional, de uma forma, como a gente diria, de top-down, né? De cima para baixo, tenta já implementar. É importante observarmos e respeitarmos as normas envolvendo o direito orçamentário, a lei de responsabilidade fiscal, a necessidade de uma prévia dotação orçamentária para se definir uma legislação quanto essa, e também na seara trabalhista, a própria Constituição dá e prestigia a autonomia de convenções e acordos coletivos, porque elas são mais próximas da realidade. Então, por que não prestigiar isso e deixar com que o próprio mercado, junto com os seus players e as forças do mercado, analisem e definam qual que é a melhor regra no que diz respeito a esse tipo de demanda? Então, temos, em suma, um desafio muito grande, principalmente nesse momento extremamente grave, onde a gente tem que tentar caminhar para a solução, mas não agravar ainda mais os problemas, sejam orçamentários, seja no próprio mercado de saúde. Perfeito. Professor Raul, o senhor quer comentar? Tá, só um comentáriozinho final, já que nós estamos nos encaminhando para o encerramento, eu não queria lembrar isso, é que não dá para conciliar esse tipo de medida que se quer fazer, que é o piso, com um regime previdenciário inadequado que nós temos no setor público. Não é conciliável. Nós temos um regime de país, digamos assim, milionário, para uma economia que está penando há muito tempo e que precisa atender às necessidades da sua população num sentido amplo, o emprego acima de tudo. E nós não podemos continuar com esses regimes previdenciários, porque no final vai bater nele, e é por isso que o gasto obrigatório chegou a 93%. No setor privado, o regime do INSS não é tão concessivo, mas tem também lá suas deficiências, mas o fato é que, por lá, dependendo da dimensão e dependendo da situação de cada empresa, essa coisa toda do piso pode se mostrar completamente inviável, seja por uma razão, seja por outras razões. Nós temos de atacar o problema que está impedindo que algo desse tipo se implemente e não ficar querendo enfiar pela goela do país uma lei que é inviável e é danosa aos interesses máximos da coletividade, que é salário decente e emprego dentro das nossas possibilidades. Seria bom se nós fôssemos ricos e pudéssemos nos dar o luxo de fazer coisas que, enfim, despejassem dinheiro para tudo quanto é lado. Mas não é esse o nosso caso. Perfeitamente. Basicamente, o senhor está falando que precisa fonte, né? Ou seja, a gente carece de fonte. Ou seja, a fonte, no caso público, seria ou a redução dos investimentos ou aumento dos impostos, ou seja, ou escolhas ali dentro de políticas públicas que desprivilegiassem alguns setores em detrimento de outros, só que o governo nem sequer tem essa capacidade, dado que 90%, 95% do gasto já é salário, então ele não tem como deixar de pagar o professor. Ele não tem como deixar de pagar o professor para pagar sei lá, o técnico de radiologia ou o enfermeiro, enfim. Então, assim, a fonte necessariamente, a fonte para financiar isso é aumento de imposto, né? Tem se discutido na Câmara, e a gente não é contra aumentar o salário do enfermeiro, pelo amor de Deus, seria maravilhoso poder aumentar o salário desses profissionais, de todos os profissionais da área de saúde, mas as fontes apresentadas até aqui no debate público, que envolvem aí o aumento da taxação de minério, né, na área de mineração, seja talvez através de uma lei de jogos, que vai ter um percentual ainda maior para a saúde, seja através da desoneração do setor privado, aí olhando para o setor privado,
a desoneração da folha do setor privado de saúde. Essas são medidas que eventualmente poderiam trazer fontes adicionais mais recorrentes ao setor, mas até isso não me parece que esteja no cenário como algo real a ser construído, né? Pelo menos não tem nada, ou seja, as fontes não foram achadas, fontes viáveis não foram achadas até agora. Pois é, eu só queria concluir mesmo dizendo o seguinte: não adianta a gente querer fazer milagre onde não tem como sair milagre. Nós temos um país pobre que tem de se dispor a fazer coisas que o dogmatismo de certos grupos aqui dentro combatem, mas numa situação de emergência. Você tem uma emergência, uma guerra. Eu estou chamando de guerra qualquer coisa que cheire a guerra. E aí você tem de gastar dinheiro para socorrer os mais desprotegidos, para enfrentar catástrofes. Aí você pode pegar o dinheiro, emitir moeda e fazer. Agora, em condições normais, nós temos de agir dentro dos limites do bom senso, em que não dá para a sociedade ficar aumentando a carga tributária a vida toda. Ela tem de gastar com parcimônia, fazendo o melhor que puder ser feito pela população, notadamente a população menos favorecida. Lembrando que nós já vivemos, no momento, um recrudescimento da inflação por conta, entre outras coisas, do aumento do gasto público para fazer frente à guerra do coronavírus, né? Acho que é por aí. Bom, então a gente está chegando ao final do nosso debate, nossa conversa aqui. Doutor Marcos, considerações finais? Bem, eu estou até aproveitando essa observação final do professor Raul, eu acho que a necessidade de termos a certeza das nossas ações serem efetivas e próximas à realidade é tão importante porque até no aspecto trabalhista, uma norma, por exemplo, que institui um piso fora da realidade, completamente discrepante de qualquer capacidade, ele vai gerar o efeito contrário. Ao invés de você prestigiar uma determinada categoria econômica, tentar valorizar e que é importante e necessário, você vai acabar gerando um outro movimento. Por quê? Isso vai acabar incentivando a demissão em massa, vai acabar incentivando uma precarização das relações de trabalho a partir da utilização de cooperativas, de empresas de cedentes de mão de obra. Então, na verdade, você, ao tentar fazer um movimento que ajude, que facilite uma determinada categoria, você vai prejudicá-la sobremaneira. Por quê? Porque não está sendo observada a realidade econômica que foi muito bem apresentada pelo professor Raul. A gente tem que ter clareza da realidade, não adianta querer fazer algo que fuja das nossas capacidades. E isso no mercado a gente está cansado de ver. Diversos movimentos que prejudicaram categorias de trabalhadores decorreram de quê? De normas que não observavam a razoabilidade, não observavam a proporcionalidade entre a sua medida e a sua consequência. Então, eu prezo muito, espero muito que tanto o nosso Congresso, diante de tantas medidas a serem analisadas aí que impactam substancialmente o setor, tenha essa parcimônia, tenha essa razoabilidade ao analisar isso e que observe principalmente os princípios orçamentários, os princípios que já estão muito bem postos aí, que só basta realmente que eles sejam cumpridos. E cabe a nós mostrar realmente isso, tentar sensibilizar os parlamentares, mostrar para toda a população que não é uma má vontade, não é algo de desprestígio das categorias que nos auxiliam, mas sim que é necessário que isso se faça com segurança, com parcimônia. E aí, eu gostaria de agradecer mesmo, Bruno, a oportunidade, estamos à disposição. Muito bem, eu agradeço aos senhores aí, é uma honra tê-los aqui nesse debate. Mais uma vez agradeço em nome do presidente Breno Monteiro a FISWeek, né, o COMITES, que a gente está participando aqui agora. Em nome do presidente, eu agradeço aos senhores e aos organizadores do evento que nos recebem aqui nesse momento. Uma boa tarde a todos e ficamos à disposição aí para eventuais perguntas serem respondidas no futuro. Muito obrigado.